Em Brasília, 19 horas e 10 minutos. Em Assis também, 19 horas e 10 minutos. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, irradiando para todo o planeta Terra. Hoje é quarta-feira, meio de semana, quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2024. O tempo passa, torcida brasileira. Faltando 349 dias para o término do ano e o término do mandato dos atuais prefeitos, atuais vereadores e aqueles que mamam nos que estão no poder. 349 dias faltando. Lembrando que teremos eleições esse ano em outubro. E em Assis já começou o barulhinho, né? Já começou o barulhinho, final do ano estava meio tímido, agora todo mundo já começou a colocar a cabeça para fora. Olha, eu estou presente, mas vamos aguardar. Tem muito partido que vai mudar de dono até o dia das convenções. Tem muito partido que vai mudar de dono até o dia das convenções. Lembrando que são as convenções que definirão os candidatos a prefeito e vereador em todas as cidades no Brasil. Mas já começou o clima de campanha em Assis. Aliás, na prefeitura o clima de campanha já começou faz tempo, né? Inclusive com visualizações do poder público nos portais oficiais, o aumento de inserções daqueles que estarão disputando as eleições em 2024. E vocês já perceberam que alguns começaram a sumir do cenário, né? Porque quando o prefeito decidiu quem vai ser a sua pré-candidata, os outros já recolheram a tropa, não sabem se vão para a guerra ou se vão ficar quietinhos, aquartelados. Já tem emissora de rádio que já está acenando debandada. Vamos aguardar. Estamos começando o processo eleitoral. E como diz a nossa amiga Cristina Jardim, que todos tenham votos conscientes. É o que a gente espera em todas as cidades e para todos os cargos, para vereador e para prefeito também. Mas, como diria Fiore Giliotti, o tempo passa, torcida brasileira. 349 dias e muita gente vai ter que arrumar mala, arrumar gaveta, alguns deixarão a cidade, outros arrumarão outro lugar para trabalhar, ou para, quem sabe, encostar novamente. Enfim, é o processo político começando na cidade de Assis. E hoje, faltando 349 dias para a posse dos novos prefeitos, para a posse dos novos vereadores. E hoje, também completando 334 dias do acampamento Amar, nas terras prometidas do residencial Aprumar. Há 334 dias, 334 noites, as famílias estão lá para lembrar ao prefeito, que anda muito esquecidinho, da promessa que ele fez 8 anos atrás, para lembrar ao prefeito, que está muito esquecidinho, do sorteio realizado 7 anos atrás das 239 casas. As 239 famílias continuam esperando a sua casa. Por falar em famílias,
A AMAR, que é a Associação do Movimento Habitacional de Assis e Região, está criando um formulário para recadastrar os contemplados. Então, se você foi uma das famílias sorteadas lá no Jairão, entre em contato com o César, 996565498. 996565498. Ou com a Flávia, 99778-5660, para preencher o formulário e fazer o cadastro lá. Se o processo avançar, é bom que todos estejam cadastrados. Está feita a solicitação, atendendo ao pedido da nossa amiga Flávia e também do nosso amigo César, que são lá da AMAR. Lembrando que as famílias estão esperando a liberação da segunda fase do projeto. A primeira fase foi a liberação do dinheiro para a aquisição do terreno, a aquisição da área. E agora a fase segunda é para a construção das casas, que já está andando lá em Brasília, mas a Aprumar fica enrolando aqui em Assis, não avança e as famílias continuam esperando. Então, se você é uma das famílias sorteadas lá naquela manhã, no Jairão, procure a Flávia, procure o César, faça o seu cadastro, porque em breve poderemos ter novidades, tá bom? Aproveito para cumprimentar o César e a Flávia, que estão aqui na escuta. A Cida Faustino também já chegou. Obrigado, boa noite. A minha amiga Maria Cristina Rodrigues Arantes. O sobrinho está mostrando trabalho, hein? Caramba, o doutor João Fernando Pauca Rodrigues está mostrando trabalho. Daqui a pouquinho nós vamos contar um pouquinho do trabalho do delegado de Cândido Mota, que está lá em Porto Alegre. Porto Alegre. Foi para lá para tentar esclarecer um crime que fez uma vítima em Cândido Mota, um agricultor, teve um prejuízo de R$400 mil. Caiu no golpe do Nudes. Já já você vai entender o que é isso. O delegado está lá em Porto Alegre, mas nós vamos trazer a fala do delegado doutor João Fernando Pauca Rodrigues, para o orgulho da Cristina, a tia Maria Cristina, e do pai Robson Rodrigues Arantes. Paulo Almeida, boa noite. Minha amiga Teófila também já está na escuta. Minha amiga Felina e o seu Manuel, ligadinhos lá no Colinas. Um abraço e boa noite. Jude, tudo bem, Jude? Jude Duarte, boa noite. Quem também está na escuta, meu amigo Marcinho Trovão. Estamos esperando você para bater um surdo na bateria da VO, que este ano vai homenagear. E será emocionante, hein? Eu tenho acompanhado os ensaios, a preparação das fantasias, das alegorias. Ficará muito bonita a homenagem para a professora Dora de Maio Bermejo, matriarca da família Bermejo na Vila Operária e a mais antiga professora da Vila Operária. Será ela a homenageada da Escola de Samba no desfile deste ano, dia 10 de fevereiro, um sábado, lá na Vila Operária, na Avenida Siqueira Campos. Genequine, boa noite. Meu amigo Crélio também já está na escuta, muito obrigado e boa noite. A Cristina está lembrando aqui, daqui a pouco todos os funcionários públicos estarão afastados para serem candidatos, principalmente funcionários da saúde. Continuam a receber salários. Pode ser constitucional, mas é imoral. É a opinião da Maria Cristina Rodrigues Arantes. Meu amigo Davi Desiró também já está ligadinho. Muito obrigado e boa noite. Português, onde vai ser feito os carnês do IPTU deste ano? Pode ser em qualquer lugar? A explicação é a lei de licitações, né? E a informação que eu tenho é que os carnês de IPTU de Assis foram ou estão sendo impressos numa gráfica em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto.
O ano passado foi no Rio de Janeiro, demorou barbaridade para ficar pronto. E esse ano a prefeitura contratou uma gráfica de Ribeirão Preto. Eu não sei qual é o custo para imprimir esses carnês de IPTU. O que eu sei é que muita gente fala, por que não valorizar as gráficas de Assis ou aqui da nossa região, gerando renda e emprego para as pessoas das gráficas aqui na nossa região. Mas a prefeitura alega o processo licitatório e que esse ano a empresa contratada é uma empresa do ramo gráfico lá de Ribeirão Preto. Vamos aguardar quando chegarão os carnês. Lembrando que quem tiver a possibilidade já pode imprimir. Já tem lá no site da prefeitura o seu carnê de IPTU, seu carnê de ISS, no caso dos profissionais liberais, alvarás, dá para imprimir. É só entrar lá no site da prefeitura, tem todo o caminho para imprimir o carnê de IPTU. Mas quem não tem condição, tem que aguardar em casa. Esperemos que esse ano não atrase como atrasou o ano passado, que precisou, inclusive, prorrogar o pagamento da primeira parcela. Me parece que o pagamento da primeira parcela está programado para 11 de fevereiro ou 11 de março. Eu vou checar já. A Cristina está perguntando, não tem gráfica em Assis português? Tem sim, senhora. Tem gráfica em Assis, e gráfica boa. No entanto, a prefeitura, mais uma vez, contrata a empresa de longe de Assis, lá de Ribeirão Preto. Está aqui, a prefeitura informa que os carnês para pagamento do IPTU, ISS e alvará já podem ser retirados pela internet por meio do endereço eletrônico tributacão, porque não tem cedilha e não tem tio, tributacal, né? Porque não tem o tio, .assis.sp.gov.br. As opções de pagamento do IPTU. Cota única, pagamento total com desconto de 15% até o dia 11 de março. Então, até o dia 11 de março, pode pagar com desconto de 15%. Duas cotas. Pagamento em duas cotas com desconto de 10%. Primeiro pagamento 10 de abril e o segundo 12 de agosto. 10 de abril e 12 de agosto. Quando parcelado, sem desconto, a primeira parcela vence em 11 de março de 2024. ISS, a cota única, pagamento com 10% de desconto até 25 de março. Sem desconto, com vencimento da primeira parcela em 25 de março de 2024. Alvará, pagamento em duas parcelas, com vencimento em 4 de março e 4 de julho. Informações, então, da Prefeitura Municipal. Você já pode imprimir o seu carnê de IPTU, porque os que dependem da Prefeitura terão que esperar um pouco sentado, porque deve demorar. Eu cumprimentei agora há pouco a nossa amiga Felina e o seu Manuel, que moram lá no Colinas, lá no Parque Colinas. Todo final de semana eu ando aí por várias vilas, por vários bairros de Assis. É o meu trabalho, né? Andar, conversar e ver a realidade dos bairros. E tem algo que me preocupa e muito ali perto do Colinas, no Jardim Eldorado. Naquela avenida que chega até lá no Colinas, na verdade, né? Ou que chegava no antigo Country Club, os mais antigos se lembrarão do Country Club, ou do Lagos Praia Clube, não existe nenhum e nem o outro. Mas todo mundo sabe, ou a grande maioria sabe, onde era o Lagos ou, anteriormente, o Country Club de Assis. E você chegando ali no Jardim Eldorado, naquela rua principal que vai ou que iria
lá para o Country ou para o Lagos Praia Clube, olha a situação, olha, dá uma olhada na situação que se encontra aquele bairro. Dá uma olhadinha. Pega, por favor, o seu celular, se você tiver no computador, presta atenção no que você vai ver. Isso é Assis, cidade em movimento. Dá uma olhadinha. Isso é Assis, não é nenhuma outra cidade. Olha o matagal, olha a sujeira, olha entulho, olha a calçada, resto de tranqueira, uma pequena cerca, tá vendo? Um trailer, resto de material de construção, mato, entulho, a volta do quarteirão inteirinha. Tá vendo a rua, né? Essa rua tá contornando, aí é o Jardim Eldorado. Aí é o Jardim Eldorado. Aí tá a pista dupla, né? Que você vai lá para o antigo Lagos, para o antigo Country. Tá vendo que a imagem que nós temos, o condutor da motocicleta gravando, ele está do lado certo. Olha lá do outro lado da pista. E lá ao fundo é o Parque Colinas. Olha a situação disso. Olha a situação disso. Tá verificando? Tá contornando. Você viu que estava lá do outro lado do quarteirão, contornou a avenida e tá vindo aí. Olha a situação dessa quadra, que é uma quadra grande. Olha só a situação. Eu pergunto, a prefeitura não passa lá no Jardim Eldorado? Pelo tamanho do terreno, que deve ser de um só, não é um Zé Mané qualquer, né? Que é dono dessa área. Não é um assalariado que tem uma área desse tamanho lá no Jardim Eldorado. Me parece, disseram, inclusive, que essa área, quando Colinas foi construído, que ali seria construído um supermercado. Não lembro se é nessa área. Eu me lembro quando foi inaugurado Colinas, que tinha umas faixas informando que ali seria construído um supermercado. Mas eu não lembro se é nessa área. Mas olha o tamanho da área. Eu vou colocar novamente para você que está chegando agora, a Cristiane, meu amigo Asley. Dá uma olhadinha no tamanho dessa área e o estado de abandono. A calçada tem, muro não tem. Olha lá, resto de material de construção, entulho, pé de mamona invadindo a calçada, um alambrado, sujeira, um trailer, material de construção, mais entulho, mais sujeira, está contornando. A câmera está contornando, olha. Tá vendo aí, né? Agora vai lá para o outro lado, um hidrante ali. Será que nesse hidrante aí tem água? Sempre eu tenho essa dúvida, né? Aí está contornando essa avenida que desceria lá para o antigo Lagos, para o antigo Country Club. Tá de moto, olha o matagal lá embaixo. Tá vendo o tamanho da área, né? Ele está contornando é um quarteirão inteiro. É uma área que ocupa um quarteirão. Aliás, dois, né? Você viu que ali nós passamos metade de um canteiro. Olha, praticamente dois quarteirões, uma área enorme. Eu não sei quem é o dono, não vou lá no cadastro para perguntar quem é o dono, mas a pergunta que eu faço é: a prefeitura não passa nesse lugar? O proprietário foi notificado a limpar esse terreno? Porque não é de hoje essa situação. Não é de hoje que essa área está desse jeito. Faz muito, mas muito tempo. Ou seja, não teve nenhum fiscal que foi lá e notificou. Ou foi notificado o proprietário e não tomou nenhuma providência. Agora, eu pergunto, se isso aconteceu, a prefeitura multou o proprietário dessa área? Porque muita gente é notificada. A gente precisa ter clareza de que muitas pessoas são notificadas para arrumar calçada, para limpar terreno,
que é o trabalho do fiscal, da Secretaria de Meio Ambiente. Mas essa área desse tamanho, que não deve ser de um qualquer, não deve ser de um cidadão comum para ter uma área desse tamanho, deve ser alguém de posse, que está lá, essa área, sem construção há muito tempo. Não dá para ser leviano e afirmar que é uma área de especulação imobiliária. Às vezes não vendeu porque não quis, porque está querendo construir um empreendimento, um condomínio residencial, sei lá o que vão fazer. O que não dá é para você fazer uma campanha. A prefeitura está divulgando. A prefeitura está divulgando. Eu vi hoje. Eu vou até procurar aqui. Aí. Saúde promove grande arrastão contra a dengue. Aí. Olha o local. Neste sábado, dia 20, das 9 da manhã às 3 da tarde, acontece um grande arrastão promovido pela Secretaria da Saúde em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente no Parque Colinas, com o objetivo de eliminar possíveis criadores do mosquito da dengue. Nessa força-tarefa estarão envolvidos os agentes de endemias, agentes comunitários de saúde e candidatas e candidatos que devem estar lá, além de todos os profissionais da saúde que queiram fazer parte dessa ação. Eles estarão acompanhados de 3 caminhões que irão recolher todos os objetos para um destino apropriado. O local escolhido é estratégico, já que parte dos casos positivos do final do ano de 2023 e 2024 são daquela área. E o mês de fevereiro é conhecido por ser chuvoso, então retirar esses objetos de circulação. Tirar objeto de circulação também é demais, né? O pneu não vai sair circulando. Material de construção não vai sair circulando, né? Aliado à conscientização da população, contribuirá para a redução dos casos. E aí, para variar, tem que ter uma fala da candidata, né? Tem que reforçar o nome. Abre aspas. Esse é o período em que precisamos redobrar a atenção com os nossos quintais. Teremos mais ações como essa em outros bairros, mas importante a população já tirar 5 minutos do seu tempo e ver os objetos que possam acumular água. Vamos prevenir para que não tenhamos maiores problemas com o mosquito, conclui a secretária. Veja que interessante, né? Veja que interessante. Redobrar a atenção com os nossos quintais. A prefeitura pede para que a gente redobre a atenção com os nossos quintais. E essa área? Não é quintal de ninguém. Ali não pode ser um criador do mosquito da dengue? Você acha que isso aí é o local que o mosquitinho gostaria de se proliferar ou não? Dá uma olhadinha. Isso é lá no Jardim Eldorado. Essa ação vai acontecer no sábado, né? No domingo eu vou dar uma passadinha nessa área aí para ver se deram uma limpada, se melhoraram, se notificaram o proprietário, porque dá uma olhadinha nisso. Pede para a gente limpar o quintal. Eu imagino o morador dessas casas próximas, né? Eles são chamados a limpar o quintal, aí sai na rua e olha para essa imundície, essa porquice, essa quantidade de entulho, material de construção, mato, sujeira. Deve ter cachorro morto, deve ter gato morto, deve ter barata, deve ter rato, deve ter tudo aí no meio desse quarteirão. E a prefeitura pede para a gente limpar o nosso quintal. Dá uma olhadinha nessa calçada. Essas imagens foram feitas hoje, quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2024. Então vamos aguardar, né? Além da campanha, 2 campanhas, né? Vai ter a campanha política e a campanha de limpeza, campanha de saúde. Você acha que não vai aproveitar? Oi, prazer, tá? Eu sou candidata. Você acha que não vai ter isso? Você acha que não?
Então, independente do trabalho que vai fazer, é importante lembrar de áreas como essa. Áreas grandes, que deve ser de um proprietário só, que é facilmente encontrado, eu imagino, né? Deve ser empresário grande. Proprietário de uma área como essa não é um qualquer. Então, deve ser fácil localizar, para notificar, para limpar. E aí tomar alguma providência também, né? Porque não dá para criticar apenas a prefeitura e o proprietário e lembrar do povo que joga essa tranqueira aí. Isso é uma porquice. E eu imagino que não foi o dono do terreno que jogou essa sujeirada lá. E nem muito menos a prefeitura, obviamente. Mas a prefeitura é responsável pela limpeza pública. Então cabe a ela tomar medidas para evitar que isso aconteça. Não é verdade? E ao proprietário do terreno. O proprietário do terreno tem que tomar alguma medida para evitar que joguem lá tanto entulho, senão vai ter que limpar. Ele tem que manter o terreno limpo. Esse é o dever de quem é proprietário de terreno. Não é isso? Então, esperemos que alguma providência seja tomada. A professora Genequini está lembrando aqui por a Prefeitura de Assis oferece salários muito baixos. Os médicos estão pedindo as contas. Circulou hoje um áudio falando sobre essa questão. Aí, claro que é sempre uma polêmica, né? Mexer com o salário dos outros é sempre uma polêmica. Mas tudo porque, segundo informações, o médico teria pedido demissão da prefeitura porque o salário de R$ 5.200 é muito baixo. De fato, para quem paga 7, 8 mil numa faculdade para se formar, ter um salário de 5 mil é relativamente baixo. Mas a gente também precisa lembrar o tempo de jornada que esse médico exerce na unidade de saúde. Nós precisamos lembrar também que esse profissional não tem dedicação exclusiva, a não ser que seja médico da saúde da família. Se não for, ele não tem dedicação exclusiva na prefeitura. Ele, inclusive pode ter o seu consultório, pode trabalhar em outra prefeitura. Conheci vários médicos que atendiam 1h30, 2 horas em Assis, pegavam o carro, ia para Cândido Mota, de Cândido Mota ia para Tarumã, de Tarumã ia para Maracaí, era 3, 4 locais de emprego para aumentar a sua renda. O padrão de vida de um médico é diferente de um padrão de vida de um trabalhador que ganha o salário mínimo, obviamente, mas que os salários da prefeitura em Assis, não apenas os salários, mas também, inclusive, as gratificações, estão defasados em relação a outros municípios, eu não tenho dúvida nenhuma. Vilmar Nascimento, boa noite, alô, Assis! Minha amiga Benê, boa noite. Querem uma prova? Que as gratificações, que o salário recebido pelo servidor em Assis causa muita insatisfação. O Paulo César Tito, Paulo Cuca, é o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais. Olha o comentário que ele vai fazer, que retrata bem essa realidade. Fala, Paulo! Bem, gente, tá uma repercussão muito forte em Assis e toda a região. A decisão do prefeito Heraldo de Cândido Mota em dar 2 vale-alimentação e 2 abono aos servidores da prefeitura de Cândido Mota. Segundo o Heraldo, ele diz aí uma promessa e um reconhecimento. Ele disse que ele tem as pessoas que tocam a cidade junto com ele, mas que o grande valor dele é o servidor público de carreira, que ajuda ele a tocar a cidade. Ele reconhece isso que eles são, por isso eles dá essa ajuda
que acredita que não ser muito ainda, mas também reconhece os funcionários inativos também como um abono. Abono esse que já foi inclusive protocolado aqui em Assis há mais de 4 anos e até hoje não veio à tona, não teve uma resposta positiva. Mas disse Heraldo, sem o servidor público concursado, sem o servidor público de carreira, dificilmente nós tocaríamos a cidade. E é eles que têm que ganhar bem, tem que ser reconhecido, tem que ser qualificado e tem que ser preparado para estar desenvolvendo todo o serviço que a municipalidade requer. Está aí, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, o Paulo César Tito, o Paulo Cuca, falando da situação e uma pequena comparação com a administração da vizinha cidade de Cândido Mota. Por falar em salário, hoje eu fui procurado por alguns funcionários. É triste falar isso, é triste. É triste porque a gente torce e muito para que dê certo. Mas hoje eu fui procurado por alguns funcionários da Malta, cervejaria Malta. Todo mundo sabe que a Malta quebrou, que a Malta faliu e que está numa tentativa de se reerguer com apoio da Justiça, com apoio do Ministério Público. Enfim, tem lá uma comissão gestora, um interventor indicado pela Justiça, mas a coisa não está boa. A coisa não está boa e já tem gente, inclusive, pedindo demissão porque os salários têm atrasado, não tem explicação quando vão ser pagos. Difícil. Esperava-se a produção de cerveja, continua só em vazamento de água e a produção de refrigerante impede, porque garrafa não tem, lata também não tem, ou seja, e vai passando o prazo, né? Vai passando o prazo. E uma outra questão é que o mercado é cruel. O mercado é cruel. A Malta ficou um bom tempo sem produzir nada. Refrigerante, água, cerveja, chopp. E nesse período, os concorrentes foram avançando nas lanchonetes, nos bares, nos botecos, nas adegas, nos supermercados e vão avançando. Não existe espaço vazio para quem disputa a concorrência. E a Malta ficou um tempo sem produzir. E aí outras pequenas indústrias de refrigerante, até mesmo de cerveja, começaram a pegar essa fatia da Malta. E a Malta está tentando se reerguer, está tentando voltar a produzir. Mas os resultados não têm sido sentidos por quem está produzindo, que são os trabalhadores. E tem trabalhador pedindo a conta, porque eles ficaram um bom tempo sem receber. Muitos foram para a construção civil, foram fazer bico de algum tipo de serviço. Esses trabalhadores não têm percebido que esses compromissos estão sendo honrados. Salários têm atrasado e essas pessoas têm compromissos que não podem ser adiados. Tem que pagar a conta de água, tem que pagar a conta de luz, tem que pagar a farmácia, tem que pagar IPTU, tem que pagar o aluguel, quem vive de aluguel, tem que pagar a pensão, quem tem filho e é separado. São compromissos que não podem ser adiados. Se não pagar a conta de luz, corta a energia. Não pagar a conta d'água, corta a água. Não pagar o aluguel, ação de despejo. Não pagar a pensão, chilindró. Como diria o saudoso Luiz Luz, cadeia. Agora, como
o trabalhador que estava tentando se virar fora da malta, trabalhando servindo de pedreiro, de pintor, de eletricista, fazendo lá uma outra atividade para poder honrar seus compromissos, ele é chamado. Foram mais de 50 trabalhadores que retomaram as suas atividades na malta. O mês passado já atrasou o salário e esse mês atrasou novamente. Alguns não receberam, segundo informações que recebi hoje. Estou tentando ver com a direção, com o interventor, o que está acontecendo, porque não tem planejamento, ou seja, ela não está conseguindo andar com as próprias pernas. Porque a indústria tem que produzir, tem que vender, e o dinheiro da venda é para pagar inicialmente os funcionários, que são eles que produzem. Mas a empresa também tem outros compromissos. Como eu disse, é uma empresa quebrada, falida, infelizmente, e tem que honrar os seus compromissos, tem que comprar, pagar os produtos que usa na produção, tem que pagar água. Mas, infelizmente, as notícias e informações que temos não são boas, lamentavelmente. A prefeitura havia prometido dar cesta básica para os funcionários desempregados. Eu não sei quantas cestas básicas foram doadas, se é que foram doadas, né? Porque é um tal de prometer e não cumprir que eu nunca vi. Não sei se nesse caso a promessa foi cumprida, até porque é questão humanitária. As pessoas desempregadas também comem. E a prefeitura foi lá e prometeu que ia dar cesta básica para essas famílias. Eu vou tentar ver, inclusive, com a secretária da Assistência Social, a Vanessa Eugênio, para saber se a prefeitura honrou esse compromisso, pagou lá ou distribuiu cesta básica aos trabalhadores desempregados. Muito bem, faltando 13 minutinhos para as 8 da noite, eu quero cumprimentar minha amiga Cristina Parisi. Um abraço, Cristina, saudades, viu? A minha amiga Marinês, que deve estar lá no Rio de Janeiro, pelo menos estava em férias. O Vilmar eu já cumprimentei. E agora vamos falar de dois assuntos que hoje dominaram o noticiário em Assis. Um policial rodoviário federal foi preso. Vocês lembram que ontem eu falei aqui na nossa transmissão que a Polícia Militar estava lá na base da Polícia Rodoviária com uma caminhonete com droga? Lembra? Falei ontem, né? E eu falei que eu não tinha mais detalhes. À noite eu consegui mais informações. E acredite, um policial rodoviário federal que ganha muito bem, eu vou até tentar procurar aqui no Google, salário do policial rodoviário federal. Deixa eu ver se aqui vai aparecer. A média salarial estimada do cargo de policial federal na Polícia Rodoviária Federal é de R$ 10.490. R$ 10.490 é o salário inicial de um policial rodoviário federal. Mesmo com esse salário, um policial rodoviário federal de 42 anos foi preso ontem em flagrante por tráfico de drogas pela equipe da Polícia Militar de Assis na rodovia Raposo Tavares, no final da tarde de ontem, terça-feira, dia 16 de janeiro. Junto com um autônomo de 46 anos, o policial federal é acusado de estar carregando mais de 207 quilos de cocaína e cerca de 130 quilos de crack numa caminhonete Toyota Hilux, placas de São Paulo, que era transportada na prancha de um caminhão guincho. Junto com a dupla, também foram apreendidos R$ 1.528 em dinheiro e 2 telefones celulares.
Na Central de Polícia Judiciária, o delegado Marcelo Armstrong Nunes registrou a ocorrência e ratificou a voz de prisão aos 2 acusados pelo crime de tráfico. Os policiais militares realizavam patrulhamento quando se depararam com um caminhão guincho carregando a caminhonete na prancha, tendo 2 ocupantes que tentaram se esconder ao notar a aproximação dos policiais. Os militares apuraram que a caminhonete teve um problema mecânico na Alexandria, aqui, distrito de Cândido Mota, e foi acionado o guincho para removê-la até uma oficina indicada pelos autuados. Durante o trajeto, o guincho foi abordado. Na abordagem, um dos acusados se identificou como policial rodoviário federal, exibindo a sua carteira funcional. Durante a revista, os policiais notaram um compartimento estranho junto ao assoalho do veículo e, ao levantarem o banco traseiro, encontraram os tijolos de cocaína e crack. Havia mais droga espalhada em outros compartimentos da caminhonete. Informalmente, o policial rodoviário federal disse que receberia R$30 mil pelo transporte da droga de Toledo, no Paraná, até a capital paulista. Ambos permaneceram em silêncio ao serem interrogados pelo delegado e disseram que irão se manifestar somente na justiça. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal de Marília acompanhou o registro da ocorrência na CPJ em Assis e informou que realizará a escolta do policial caso seja decretada a sua prisão preventiva até o presídio de Tremembé ou a Superintendência da Polícia Federal na Lapa, onde possui carceragem, enquanto aguarda a audiência de custódia na Justiça de Assis. O policial rodoviário federal permanece numa cela isolado dos demais presos. Incrível, né? Policial rodoviário federal deve ganhar bem mais do que 10 mil o salário inicial. E mesmo assim, aceitou participar de um crime para receber R$30 mil. Era prevista para hoje a audiência de custódia, não sei se aconteceu, estou tentando falar com o delegado para saber se ele permanecerá preso, haverá prisão preventiva, ou se a justiça, às vezes, acaba liberando, né, dependendo da justificativa apresentada pelo delegado. E por falar em delegado, você lembra que eu comecei aqui a nossa transmissão hoje falando que o doutor João Fernando Pauca Rodrigues, delegado de Cândido Mota, tem se destacado nas ações da nossa região. Hoje ele está lá em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, para ser mais preciso, lá no Rio Grande do Sul, para esclarecer um crime, o chamado golpe do nudes. O que é o golpe do nudes? Nudes tem alguma coisa a ver com nudez, não tem? Tem. Então é isso mesmo que você está imaginando. Tempos atrás, um agricultor de Cândido Mota caiu nesse golpe e perdeu R$400 mil. R$400 mil. E aí o delegado de Cândido Mota, o doutor João Fernando Pauca Rodrigues e a sua equipe começaram a investigar e chegaram até o Rio Grande do Sul hoje, onde foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão. De acordo com as investigações, esse golpe do nudes é o seguinte: os bandidos entram na rede social e começam a conversar. Eles fingem ser mulheres, jovens, atraentes, e conseguem atrair os homens e com dinheiro, claro, nas redes sociais. Não vão ficar conversando com qualquer pé rapado, com qualquer assalariado. Eles conversam, fingem ser mulheres, tem lá as fotografias,
e fingem ser mulheres e começam com aquela conversa e vai atraindo os homens que têm dinheiro. Depois de ter um affair, como se diz, uma paquera. Antigamente a gente falava paquera, né? Agora affair. Depois, supostos, são outros bandidos, familiares das jovens e também falsas autoridades do Rio Grande do Sul entravam em contato com as vítimas, dizendo que as moças eram adolescentes e, a partir daí, exigiam dinheiro para o caso não ser investigado. Veja só como é. O cara fingia ser uma mulher, uma jovem, atraente, bonita, aqueles corpos de capa de revista, e aí o homem com dinheiro se atraía e tá, não sei o quê, não sei o quê. Depois aparecia outros membros da quadrilha, supostos familiares dessas jovens e falsos delegados policiais. Falavam, olha, você estava trocando mensagens com uma adolescente. Você sabe que isso é pedofilia, isso é crime, isso dá cadeia. Vamos negociar aqui para você não ser investigado. E foi dessa maneira que o agricultor de Cândido Mota perdeu 400 mil reais. Mas hoje, o delegado João Fernando Pauca Rodrigues, responsável pelas investigações, foi até Porto Alegre. E, segundo ele, essa quadrilha teria movimentado mais de 2 milhões de reais em um curto período de tempo. Através do trabalho de inteligência, até o momento já foram identificados 14 membros do grupo criminoso e aproximadamente 20 vítimas de diversos estados da federação, principalmente Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. Além dos mandados de busca e apreensão, a Polícia Civil efetivou também um bloqueio de bens e valores dos criminosos, visando recuperar os danos suportados pelas vítimas. Com a conclusão do inquérito, os investigados serão indiciados pela prática dos crimes de organização criminosa, extorsão, falsificação de documentos públicos e lavagem de dinheiro. E o delegado João Fernando Pauca Rodrigues, como eu disse, está lá no sul do país, lá em Novo Hamburgo. E a dona Mafalda, que acaba de entrar para assistir, vai acompanhar a entrevista do doutor João Fernando, falando das investigações lá na cidade de Novo Hamburgo. Vamos ouvir o delegado. Na manhã de hoje, policiais civis da Delegacia de Cândido Mota, com apoio de policiais civis da Delegacia Seccional de Assis e policiais civis do estado do Rio Grande do Sul, desencadeou operação policial na região metropolitana de Porto Alegre, visando a repressão ao crime denominado como golpe do Lourdes. As investigações tiveram início no final do ano de 2022, após o registro de ocorrência do morador de Cândido Mota, que suportou prejuízo patrimonial de aproximadamente 400 mil reais. Após o início das investigações, por meio de quebra de sigilos e trabalho de inteligência, a Polícia Civil de São Paulo identificou 17 endereços e 14 investigados. Na data de hoje, paralelamente às buscas e apreensões realizadas na região metropolitana de Porto Alegre, foram também realizados bloqueios judiciais de contas bancárias e bens registrados em nomes dos investigados. Durante a ação, ainda, 2 investigados confessaram formalmente a participação no crime e foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária aqui de Novo Hamburgo, onde foi formalizada o interrogatório. Muito bem. Tá aí, doutor João Fernando Pauca Rodrigues trazendo as informações. Bom trabalho e um bom retorno para o Vale do Paranapanema. 17 mandados de busca e apreensão, 14 pessoas
já foram identificadas como participantes dessa quadrilha que aplicava o golpe do nudes. Eu vou repetir o modus operandi. Eles se passavam no teclado por moças atraentes, começavam a trocar mensagens com pessoas de dinheiro. Foi assim que conseguiram extorquir R$400 mil de um agricultor em Cândido Mota. E aí, depois que as supostas garotas trocavam informações confidenciais, claro, com as vítimas, entrava uma outra parte da quadrilha. Supostos familiares da moça e falsos policiais que entravam em contato com a pessoa que conversou ou achou que estava conversando com uma menina, dizendo que ele estava aliciando uma adolescente, que isso era crime, pedofilia, que isso dá cadeia, além da exposição pública, e começavam a extorquir. Manda um dinheiro que a gente não vai investigar e não vai dar publicidade. Aqui quem está falando é o pai, é a mãe da menina, aqui quem está falando é o delegado. E o povo, os gaúchos, a quadrilha estava lá em Porto Alegre. E de lá, não tem distância, né? A internet não tem distância. E conseguiram faturar em um curto espaço de tempo R$2 milhões. Dinheiro fácil, né? Dinheiro fácil, né? Que leva um cidadão a dar R$400 mil pelo silêncio de algo que fez, que achava que era errado, quando na verdade não era. Ele estava conversando provavelmente com um barbado, um barbudo, um bigodudo, lá do Rio Grande do Sul, e achando que estava conversando com uma garotinha. Perdeu R$400 mil. Com medo, claro, né, de se tornar pública a sua investida contra uma indefesa adolescente, que na verdade era um barbudo que estava aplicando um golpe. Bom trabalho da Polícia Civil, parabéns ao doutor João Fernando. Em nome dele, estender os cumprimentos a todos os demais policiais, né? Investigadores, escrivães, toda a equipe de policiais, não apenas de Cândido Mota, mas da seccional, que participou dessa investigação, e a equipe que ainda, imagino, esteja lá no Rio Grande do Sul. Agora deve estar tomando um vinho para descansar, né, depois do trabalho, e amanhã pega a estrada e volta aqui para o Vale do Paranapanema. Mas parabéns ao João Fernando, ao delegado e a toda a sua equipe, também a equipe da Delegacia Seccional, em nome do doutor Ricardo Fracasso, delegado seccional. A gente cumprimenta os demais pelo sucesso na operação. Meu amigo Júlio Rodrigues chegou no final, mas chegou a tempo de ouvir o nosso boa noite. Aliás, antes da boa noite, nós precisamos dar aquela triste, mas necessária última informação. Sepultamentos ocorridos em Assis nesta quarta-feira. A senhora Roseli Caetano de Oliveira Lima, de 58 anos de idade, foi velada no Complexo Prudenciana e sepultada às 16 horas. O senhor Antônio Albino, que morreu em Camboriú, onde ele morava, o corpo foi trasladado para Assis e sepultado às 3h30 da tarde nesta quarta-feira. Com esta triste, mas necessária última informação, concluímos mais um Português Livre para Falar. Agradeço muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima noite de quarta-feira e amanhã, 6 horas da manhã, estamos aqui no Facebook e na Rádio Interativa com o programa Acorda Assis. E amanhã, às 19 horas, aqui no Facebook, com mais um Português Livre para Falar. E para finalizar, pedir para você inscrever no nosso canal do YouTube, Português de Assis.
vai lá, se inscreve e curte as nossas transmissões. Um abraço, minha amiga. Um abraço, meu amigo. Fiquem todos com Deus. Tchau.